Boa tarde. Meu nome é Humberto. Estou aqui, vou tentar fazer uma passagem muito rápida aí sobre a internet das coisas com Arduino e Python. Para mim é um grande prazer estar aqui, né? Segunda vez que eu palestro na comunidade Python. Então, iniciante, bem iniciante mesmo. Depois, nos links, vou deixar um link com a apresentação, quem quiser, depois tirar dúvida, me procurar. Tá? Só me apresentar um pouquinho melhor. Hoje em dia, eu sou professor profissional. Eu estava até preocupado se não ia vir nenhum outro acadêmico, daí veio o Eduardo, pronto, daí não sou mais acadêmico, o mais acadêmico aqui. Tá? E sou num nível de pesquisador meio beta, né? Indo para o closed beta, ou seja, dá para usar daqui a pouco. Fiz mestrado na área de ensino e tecnologia, na verdade, foi especificamente em ensinar programação, através de robótica pedagógica, usando meios de avaliar, abstração, esse tipo de coisa, e usando pensamento computacional, também é uma metodologia de desenvolvimento de algoritmo dentro do raciocínio aí. Tá? Eu sou mais experiente, por assim dizer, em Arduino do que em Python. Python é uma paixão bastante recente, tá? Bastante recente mesmo, 2, 3 anos. E Arduino, desde 2011. Né? Eu tenho alguns projetos. Eu trabalho muito, inclusive, com orientações de trabalhos, feiras, aplicações aí de publicações científicas na área de educação e tecnologia assistiva, inclusão. Né? Nós temos projetos aí que são bastante premiados, reconhecidos, e geralmente a gente usa coisa de baixo custo, envolvendo crianças, adolescentes, na maioria, dentro do colégio técnico onde eu trabalho, que é o Colégio Técnico da cidade de Itatiba, interior, aqui do estado de São Paulo. E da FATEC também de Jundiaí, tá? Também aqui um pouco próximo. Então, nós começamos, na verdade, quando comecei a trabalhar com ele, criamos dois clubes, que é o FATEquino e o ETEquino. Todo o material lá é livre, caso vocês queiram consultar, são pequenos experimentos com Arduino, quem quiser aprender. E esses experimentos levaram à construção desse livro, tá? Por mim e pelo professor Cláudio, lá da FATEC de Jundiaí. Tá? E hoje em dia nós estamos criando não é bem um clube, sim um grupo de programadores Python entre ETECs e FATECs. Então, a gente vai criar mais ou menos o que a gente fez com o clube do Arduino, levar um material gratuito para que eles aprendam e também para reunir o povo, trocar experiência entre projetos. Tá? O PyTech vai estar no GitHub Classroom, que vai estar também liberado, acesso a todos, não é só de ETEC, FATEC, sim estimular as pessoas aí. Tá? Bom, o que eu vou falar? Eu vou falar da internet das coisas, quero mais tentar deixar claro aqui, não é mais uma palestra muito informativa, sim, né, para a gente só trabalhar com alguns conceitos. Vou falar por que eu escolho Python e Arduino, principalmente quando direciono essas coisas e por que a gente deveria usar. Tá? Vou falar especificamente do protocolo MQTT, alguns aí devem conhecer, mas talvez o futuro bem próximo do que nós chamamos de internet das coisas, até porque algumas restrições que nós temos, e alguns projetos interessantes vinculados ao Python. Tá, um que eu gosto bastante, está surgindo agora, até saiu do Quick Start lá, no Kickstart, que seria interessante vocês conhecessem. Primeiro, o que é a internet das coisas? Né? A internet das coisas ficou um conceito bastante da moda, né? Ultimamente. Ele não é tão novo assim, mas o jeito que nós tratamos, ele é bem novo. O que tem como visão? Por exemplo, já viram aquela propagandas, as pessoas vendendo o quê? A sua geladeira conectada, que consegue pedir leite quando acaba leite. A sua televisão, quando você vai lá, estala o dedo, vai lá e liga no canal que você sempre quer. Então, são pré-programações de objetos inteligentes que estão conectados em rede. A primeira coisa a gente tem que tomar um cuidado também com a arquitetura. Cada um dos objetos tem um número IP, por exemplo, um IPv6 lá, e fica conectado na rede. Como é que fica, por exemplo, será que não tem uma arquitetura local que cuida dessas mensagens de passagem aí? A gente tem uma ilusão, às vezes, né? Às vezes até uma utopia, talvez até chegue a isso, mas nós não temos infraestrutura, por exemplo, para cada objeto ter um número IP específico, e a gente trabalhar com um número IP específico. Então, muita gente olha como a internet das coisas como uma coisa que, olha, cada equipamento é igual, a conexão com a internet desse aparelho é tranquila, e não é. Dentro do conceito, o que nós temos? A gente tem que pensar na arquitetura local do dispositivo
E principalmente nós estamos trabalhando com dispositivos de baixa capacidade, tanto de memória quanto de processamento. E tem que trazer uma solução que seja viável para isso. Tá? O Arduino entra nessa categoria. Depois eu vou falar de alguns projetos do Arduino que o Arduino está se sofisticando. Está virando equipamento cada vez maior, melhor para se trabalhar. Mas ele ainda está no contexto de um equipamento, não um dispositivo, de baixa capacidade de processamento. Aí, tá? Dentro do que é e o que não é a internet das coisas, tem uma coisa que é bastante interessante, que vem diretamente relacionado ao MQTT, que é o Machine to Machine. O que ele tem como assim, a coisa mais específica, o que é M2M? Seria comunicação entre dispositivos, tá? Sem uma interferência humana. Você fala assim, isso é a internet das coisas? Não. Não, porque se a gente for pensar assim, peraí, e o termo internet, onde está? Se você tem um sensor localizado aqui na sala, por exemplo, está aqui no canto, um sensor de temperatura, que controla mais ou menos a quantidade de pessoa, faz com que a temperatura aqui embaixo aumente, ele tem um sensor aqui embaixo para conseguir equilibrar a temperatura em 20 graus na sala com a emissão do ar frio aí. Uma coisa muito legal. Não tem internet nisso, concorda? Não tem internet nenhuma. É um sensor que está aqui, com uma central que está ali na parede, se comunicando com o aparelho aqui para abrir ou fechar a porta de saída do ar gelado. Então, não tem internet aí. Né? Então, o processo da internet das coisas, muito que a gente tem na automação, por exemplo, começa com uma arquitetura mais local. A gente tem que pensar mais ou menos na arquitetura local. Mas ele pode ser facilmente integrado com protocolos de internet. Isso é o que é mais interessante. Então, uma das melhores definições é que a estrutura M2M vai ser o pilar da internet das coisas daqui para frente. Por quê? Você vai ter um sistema que vai estar centralizado localmente, na qual você vai poder fazer emissões de mensagem via internet. Isso é o grande interessante. Porque a gente sempre pensa na internet das coisas como uma solução única, exclusiva de conexão à internet. Não interessa o que for, mas não pode ser assim. Até mesmo nos nossos celulares, hoje em dia, a gente tem que pensar que existe um limite, né? Principalmente na nossa infraestrutura. Por exemplo, de rede. Quem confia no nosso 3G? Tá? Então, a gente tem que ter também essa ideia, que até para dispositivos que não são tão simples assim, a gente tem que pensar mais ou menos na arquitetura. Tá? Bom, aqui mais a questão do mercado. Bom, o mercado é bastante interessante na questão do mercado do dinheiro. Tá? Hoje em dia, investe muito. Ele é muito da moda, tá? É um termo que está na moda. É um termo que tem bastante confusão, mas é um termo que vende muito bem também. Tá? Aqui, por exemplo, esse aqui é todas as notícias desse ano, de abril, aqui pela Cisco, né, uma avaliação lá da Cisco, terá 50 bilhões de devices conectados até 2020. Tá? Hoje nós estamos na casa de, se eu não me engano, 14 bilhões, 20 bilhões. Então, veja que eles estão prevendo uma evolução em 5 anos assim, absurda, devido à facilidade. Tá? Tem essa aqui que é mais assustadora, da Bloomberg Business, aí, que vai se investir 19 trilhões de dólares no mercado. Tá? Aliás, existe a possibilidade de até 2 anos ter 19 trilhões aí de circulação sobre serviços, plataformas, arquiteturas de internet das coisas. E aqui no Brasil é um número mais humilde, né? Tinha que ser Brasil. Aqui nas indústrias, né, brasileiras investem em média 79 milhões de dólares em projetos de IoT. Então, isso é bastante interessante. Tem grandes empresas envolvidas nesse progresso. Uma delas é a Intel. Né? Até eu estou vestido numa camiseta do IT Roadshow, que aconteceu agora, sexta e sábado, eu estava lá, e já vem acontecendo desde o ano passado, aqui no Brasil, tentando trazer essas soluções. Vou mostrar depois uma placa da Intel aqui no final. Tem a questão também da sociedade. Né? Só a questão tecnológica não basta. Nem vou entrar nesse discurso, chega até a ser um pouco filosófico, até deixei esse link aqui. O Dr. John Barrett, ele conversa principalmente de qual que é a questão, aonde a web e o mundo físico vai se encontrar. Tá? Então, ou seja, quais são as soluções, o que mudaria na sua vida, o que mudaria na sua estratégia diária mesmo, assim, como é que eu vou me planejar hoje em dia. Tá? Ele fala até, inclusive, se a gente usar muito bem, a gente vai viver bem melhor. Ele fala na seguinte questão, bom, várias das coisas que você se preocupa hoje em dia serão automatizadas na sua casa, por exemplo.
No caminho da sua casa, aliás, no caminho do trabalho, você vai poder resolver problemas na sua casa. E a caminho de casa, você pode resolver problemas no trabalho. Tá? Procurem aí. Hoje em dia, na indústria automobilística, estão fazendo muito sobre isso, a internet das coisas. A Ford, principalmente, eu vi um case lá, que você consegue ter uma interface de voz e ter um controle muito bom. Tem coisas meio inúteis, porque a gente gosta também de uma coisinha inútil, né? Então, no caminho de casa, você liga o aplicativo do Domino's, que é uma pizzaria americana, e vai pedindo sua pizza. Tá? O Domino's faz um levantamento onde você está localmente, na rua. Faz um levantamento também do trânsito que está no caminho da sua casa. E ele cota mais ou menos o período que vai chegar para que a pizza chegue no intervalo de 5 minutos antes ou 5 minutos depois que você chega na sua casa, se não casado, tá? A entrega. Então, é bastante interessante esse tipo de coisa, mas, mesmo assim, tem uma mudança social também envolvida aí. Tá? Todo mundo conhece o Arduino aí? Quem conhece o Arduino? Mais ou menos? Bastante gente, então vou pular essa parte. Deve ter um monte de perguntas, né? Isso é ruim. Não, tudo bem. O Arduino, para quem não conhece, então, que é a minoria, ele é a famosa plaquinha azul. Aquela plaquinha azul. Aquela plaquinha azul. Está mudando de cor, está entendendo mais para verde do que para azul. Tá? Mas aí eu peguei uma foto bem azul. Ela tem uma evolução hoje muito grande, mas a sua categoria mais, vamos por assim, a sua plataforma mais básica é a Uno, que vai ser descontinuada. Então, as pessoas que gostam de Arduino e têm Arduino, o seu Uno vai ficar velho. Vai entrar um outro projeto, muito mais interessante, daqui a pouco eu mostro. É um microcontrolador, geralmente um Atmega i328P. Ele tem incríveis 32K de memória, sendo que 2 você já perde para o bootloader. Tá? Bootloader, escrevi errado ali. Que você já tenha, como se fosse dar o seu boot do sistema inicial. 14 pinos de entradas digital, 6 podendo ser usado pelo PWM, é um esquema que você consegue ter uma escrita analógica no meio digital. 6 entradas analógicas, oscilador 16 MHz, que seria o clock dele aí, conexão USB e alimentação ISP para alguns outros dispositivos mais sofisticados. Daí você fala assim, bom, tá, daí o que eu faço com isso? Não serve nem de peso de papel, porque ele é pequenininho e leve, se você não saber usar. Na verdade, o Arduino, o resumo da obra é, se você quer fazer uma plataforma, se você precisa de algum projeto que envolve eletrônica, pegar um sensor de temperatura que vai jogar num display, só para você ver a temperatura. Esse cara que você pega se você não sabe eletrônica. Inclusive, eu ainda me considero um burraldo em eletrônica. Aliás, se me der alguma coisa, dê um circuito para mim, eu não consigo ler o circuito direito. Hoje eu tenho alguns, porque eu sou da computação. Sou formado, toda a minha formação vem em computação. Aprendi eletrônica na marra. Tá? Estou aprendendo eletrônica na marra. Mas não queimei nada. E é interessante quando a gente vai pegar projeto de Arduino, a pessoa que mais queima a placa é o que sabe mais, é o engenheiro eletricista. Porque o cara se mete lá, vai lá e estoura. Software bom que não estoura nada, né? Só dá um pepino, mas não estoura nada. A princípio, não sai fumaça. Não era para sair, pelo menos. Tá? Aqui eu tenho 3 projetos interessantes que mostram mais ou menos como é que o Arduino tem uma tendência a ser uma plataforma muito boa na escolha de IoT. Aqui é o Arduino In, que ele é um Arduino que, na verdade, tem um processador dentro. Tá? Ele tem uma outra categoria. Ele tem interface de rede aí mais otimizada. E ele foi um primeiro projeto que não deu, vou falar que não deu muito certo. Mas o problema é que, quando saiu ele, saiu também o Raspberry. Então, deu meio um conflito de interesse lá no mercado, o Raspberry meio que encobriu isso. Mas o projeto é bastante interessante. Nós temos aí projetos mais novos, por exemplo, o Arduino, que tem uma plataforma similar ao Uno, que já tem conexão ou já tem as interfaces de Ethernet, no mínimo. Tá? Eu vou mostrar um exemplo, porque dentro aqui do evento eu tenho que mostrar código alguma hora, eu vou mostrar, coisa muito rápida. Mas eu usei um shield Ethernet sobre um Arduino Uno, por exemplo. Mas já tem, hoje em dia, os projetos geralmente estão levados à interface Ethernet. Veja aqui, temos até aqui, ó. Esse que eu queria chegar. Esse vai ser o substituto no nosso Arduino Uno. Tá? Ele está para sair no mercado em janeiro, agora, em fontes fiéis do pessoal da Intel. Tanto que eu vou tentar conseguir pegar um antes, não fale para ninguém, para ver se a gente consegue escrever algum material para eles. E ele já tem uma interface já Wi-Fi Bluetooth. Tá? Ele já vai ter já um projeto inserido para ele, além de rodar um processador Curie, que é da Intel. Não sei se fala Curry ou Curie. Acho que é Curie, tá, que fala.
todo mundo fala de um jeito lá, eu não sei. Mas eu acho que ele chama Curie. Mas é um processador, ele já vem já com essa ideia de você transmitir, é uma plataforma um pouco mais sofisticada para a internet das coisas. E daí, por que Python e Arduino? Porque eu fico vendendo isso principalmente para os meus alunos. Tem que aprender os dois, mas por quê? Meio que as ideias parecem que batem. Não sei se foi de propósito, eu acho que não, né? Porque eles não conversaram quando fizeram. Por exemplo, quando o Guido pensou, vou fazer o Python, ele pensou, programação para todo mundo. E esse está aparecendo aí, é o Máximo Banzi. Não foi ele que fez só o Arduino, ele teve mais 5. Mas ele falou, plataforma de prototipagem para qualquer um. O Arduino foi criado para que qualquer um, é meio utópico isso também, mas qualquer um pudesse trabalhar com uma plataforma de prototipagem rápida. Artistas, pessoas que não conhecem designers, arquitetos, pessoas que não conhecem programação nem eletrônica, pudessem trabalhar diretamente com o Arduino. Ele chegou bastante perto, hoje em dia está chegando muito mais perto, dependendo das interfaces de programação. Ambas são fáceis e intuitivas, código aberto e alta produtividade. Nem se compara. Eu dou aula, às vezes, para o pessoal de automação, eles vão tentar fazer um programinha muito simples, de fazer um semáforo, sabe? Acender LED. Em Pique, os caras demoram um mês, em Arduino, 1 hora, sem brincadeira. Por quê? Tem todos os propósitos aí para ser muito mais fácil, intuitiva e produtiva dentro da plataforma Arduino. E fora a ideia da comunidade hacker. Hacker maker, né? A gente fala também dos makers aí. As pessoas que trabalham muito com Arduino são robistas. São robistas em que sentido? Eles não fazem projetos para ganhar dinheiro, não fazem projetos para concorrer a prêmios. Eles fazem projetos para passar o tempo. Porque veja, por exemplo, um dos famosos, a planta que tuita. Não serve para nada. Ou, aliás, o lançador de bolinha para cachorro é um negócio fantástico. Você treina seu cachorro, ele joga lá, joga a bolinha, e, sei lá, só tomando cerveja, engordando, e o cachorrinho correndo, igual um louco. Isso é ótimo. Só que o cara não ganhou dinheiro, ele só jogou o projeto e foi embora. Até está terceirizando brincar com o cachorro hoje em dia. Tá? Isso é bastante normal. Fora os drones da classe C, tem coisas lá no Instructable, você pega 2 pau de vassoura, compra um kit de Arduino e o bicho sai voando, cortando cabeça e tudo mais, mas está lá. E programando em Python, porque se for ver aqueles parrots lá, a maioria dos drones tem Python lá dentro, interface Python. Toma cuidado, tá? Com o Arduino. Tudo bem? E na prática, o que nós temos? Então, falando mais do ambiente prático. Se você vai numa estratégia aí de internet, de criar uma arquitetura internet nas coisas, a gente tem algumas... Isso, claro, não são totalmente fechados assim, mas eu trabalhei mais ou menos nessa questão. Se você usa um sistema de notificação por pooling, que seria os clientes fazendo a demanda, você tem problemas de sincronização de mensagem. Intervalos longos, pode ter uma notificação tardia. Se for um sistema um pouco mais crítico, a mensagem não chega no tempo que devia. E se for intervalos curtos, problema de rede e processo. Ou seja, você está trabalhando com equipamentos que têm baixo processamento e o consumo de rede muito alto. E se eu for criar, por exemplo, um sistema de push de dados, um servidor, tem que lembrar também que nós trabalhamos com equipamentos, sensores, que são de baixa capacidade. Então, a gente não consegue, por exemplo, ter um processo satisfatório de fazer push, um servidor de push de dados dentro do Arduino, por exemplo, que não é um equipamento tão ruim assim. Só para vocês terem um exemplo, quem está com Android aí, vocês podem procurar no app do Facebook, eles têm, e olha que nós estamos falando num celular, um serviço de MQTT para fazer os pushes para o aplicativo. Por quê? Por questão de funcionar em qualquer rede. Uma rede bem porcaria, a gente consegue jogar mensagens aí. Tá? E o que é o protocolo MQTT? Ele é o Message Queue Telemetric Transport. Ou seja, veja que o telemetric ali, ele é em questão de telemetria. Telemetria é um termo muito voltado ao quê? Sensores, certo? Equipamentos de baixa capacidade para mandar envio de dados. Foi criado em 99, e a IBM hoje em dia trabalha muito com ele, e trabalha com o padrão PubSub, né, que é o Publish Subscribe. Esse padrão é conhecido em SO, até em desenvolvimento de software, nós temos isso aí, essa correlação aí. Mas, no caso de rede, ele é mais leve, mais simples, ele é assíncrono, tá? E trabalha com redes bem ruins, né? Ou também com ambientes não confiáveis, por assim dizer. E a API que eu mais usei, né, é a da Parro, que é mantida pela IoT Eclipse, que está uma grande comunidade de trabalhar com serviços e protocolos IoT. Tá aí o link para vocês verem.
E qual é... Eu já vou falar da arquitetura, né? Eu vou falar do broker Mosquito. Ele é free, tá? Também é mantido pelo Eclipse, e ele vira um centralizador, um servidor de toda essa arquitetura. Deixa eu colocar aqui. Ó. Como é que funciona, então, por exemplo, o protocolo MQTT? Supondo que você tem um Arduino aqui, o Arduino ele só tem como necessidade dar mensagens mais leves de publish aqui. Tá? Você define o tempo, quando ele manda e tudo mais. Quem que cuida da chegada, da entrega desses dados? Fica esse broker aqui. Esse broker ele fica responsável pela entrega e pelo atendimento dos clientes. Ou seja, a demanda do cliente pelos dados colocados aqui em publish. Qual que é a vantagem disso? Desacoplamento, por exemplo. Você consegue aumentar, diminuir, aí, você tem uma escalabilidade sobre a arquitetura e inclusão de novos clientes e até mesmo em novos publishers aqui. Tá? E persistência de dados. Por que persistência de dados? Você pode, por exemplo, ter esse device morrendo agora, não pediu. Só que tem uma fila aqui de dados que ele queria. Então, você consegue, através do broker, pegar o dado, manter e ver qual é a fila de atendimento para aquele cliente. Então, mesmo que ele morra durante um tempo, quando ele retornar, ele consegue ter um controle de emissão sincronizada dos dados que eram interessantes. Óbvio, não todos, mas através de uma medida aí você pode colocar. Por exemplo, um sensor que está medindo a temperatura de um tanque. Então, ele não quer a temperatura de 5 minutos atrás, mas de 2 minutos atrás, sim, para ver se está num estado de calamidade ou não. Tá? Tem 3 tipos de QoS, são serviços separados. Nós temos o só de publicar e o broker, ele fica todo responsável pela entrega, ou seja, está aqui o dado, dane-se, entrega para a galera que quer. Temos um outro um pouco melhor, que fala, publiquei e recebi esse dado publicado. Isso aí é bom até mesmo se não dispara um outro evento de publicação por parte do device. E tem o terceiro, que ele é uma relação muito parecida de confiança aí que nós temos em protocolos, que ele publica, recebe essa publicação. Se, inclusive, quem ele ia atender como cliente não recebeu o dado, o broker pode pedir, manda de novo o dado, tá? Que eu vou entregar. Então, tem uma relação mais de confiabilidade sobre publicação, o tratamento da entrega. Tá ok? Para trabalhar com o Arduino, é até engraçado. Tá? Tão fácil que é. Você vai lá, instancia... Veja que eu estou usando uma interface Ethernet, estou usando um shield Ethernet sobre ele. Instancio ele como se fosse uma máquina com Mac, número IP e tudo mais. Tá? E coloco ele para dar um callback, ou seja, para mandar todas as cargas de dados que eu preciso. Tanto que é uma variável aqui somente de payload, que seria os dados que eu estou passando para ele. Qual que é a frequência, qual que é a rotina, o tamanho dos dados aqui. Nesse caso, eu estou usando um sensor de temperatura, tá? E estou mandando o valor aqui convertido em Celsius. Só continuando aqui. E eu faço uma publicação. Essa publicação desses dados são transformados apenas em um pacote e enviado para o broker. Tá? O broker ele recebe isso. Nesse caso, eu estou fazendo aquele 1 no 0, ou seja, eu envio para o broker, e o broker é que cuida da demanda pela aplicação. Como é que é esse broker? O broker também pode ser tido como um MQTT Gateway. Lá, veja que estou usando aqui a Parro, tá? E aqui ele tem uma conexão aonde nós colocamos o Mosquito e ele vira um servidor, praticamente. Ou seja, ele que faz toda essa demanda por pegar os dados e a aplicação se comunica com esse broker, não com o Arduino. Tá? Lembre-se, a gente pode ter N clientes pegando a mesma publicação, ou a gente pode aumentar o nosso nível de devices publicando e trabalhar com ele numa outra ponta. Lembrando que todas as duas partes ela pode aumentar, a escalabilidade é total. E aqui veja que também, coisa muito simples, criando uma conexão, isso daí, veja que daí nós entramos num mundo internet, nós usamos daí o protocolo HTTP para fazer essa conexão com os clientes. Tá? E a aplicação web? Eu usei o web.py, tem outros frameworks aí mais produtivos. Usei esse principalmente que eu dei aula, expliquei mais ou menos o que era o IoT. Então, era uma plataforma tranquila para meus alunos trabalharem. E aqui nós usamos um serviço de publicação via post, por exemplo. Você pode ir lá, pegar, subir uma pequena interface HTML e publicar a sua temperatura variando lá.
uma coisa muito simples. Tá? A única coisa é você entender qual que é a arquitetura que você vai precisar e lembrar, principalmente, que quando você tem uma demanda muito alta de sensores, tem que organizar isso numa arquitetura mais centralizada local. Tá? Em questão de tempo, estou indo mais rápido, tá, gente? Isso aí depois deixa para perguntas, depois vocês me caçam aí no corredor. Alguns projetos são interessantes. Esse do MQTT é um cenário mais realista, por assim dizer, onde você trabalha com dispositivos mais básicos e tal. Mas eu queria falar rapidinho, por exemplo, aqui, ó, essa aqui é uma caixa de papelão, com alguns dispositivos aqui dentro e um LCD. Ali dentro da caixa tem um Edson. Esse Edson é uma dessas placas que a Intel fornece. Isso aí não é um Arduino, é ofensa chamar de Arduino. Tá? Isso aí é processador, tem dual core, hoje nós temos aí quad-core rodando, né, tem novos projetos pensando em quad-core, e que ele pode simular não, né, ele tem uma interface de programação onde ele consegue rodar o Sketch Arduino, com algumas restrições. Tá? Quem programa em Arduino aí sabe que ele depende muito da biblioteca, a gente programa muito com a biblioteca AVR, né, a AVR é que demanda aí para alguns recursos que nós usamos. O Edson não roda AVR, então essa é uma primeira coisa, mas roda diretamente Python. Você pode usar o protocolo MRAA ou MRA, que eles chamam lá, MRA mesmo, é o som que eles falam para falar esse MRAA, e você pode colocar Python diretamente nele e controlar todo o seu GPIO, né, todas as saídas e entradas aí diretamente com Python, só colocando uma biblioteca MRAA para funcionar. E um dos projetos que eu queria compartilhar com vocês, que é novo, muita gente que não conhece, é o Viper. Tá? Esse Viper ele é bastante recente, 2014, começou aí no Kickstarter, e ele é um negócio bastante promissor. Ele traz uma IDE, uma virtual machine, praticamente, uma app, para você trabalhar com Python e Arduino. Tá? Não só Arduino, ele tem o Udo, que eu acho que vai morrer. Tá? Esse aqui, o Udo, que pouca gente usa, e já também estão estudando para colocar nativamente em Raspberry Pi. Tá? Entrem nesse site aqui e vejam esse projeto que é bastante interessante. Ok? Dúvida, desculpa a correria, tá? Que o Denis ficava mostrando o relógio para mim e ficou tenso.